estamos vivendo e nos momentos difíceis das nossas vidas, nós precisamos vivenciar, acreditar, sobretudo na palavra de Deus. Nós temos vivenciado notícias terríveis por meio das mídias, por meio das redes sociais, e muitas vezes nós vemos essas notícias, ficamos apreensivos, ficamos muitas vezes ansiosos, porque não sabemos como se desenrolará todo esse processo dessa pandemia. Mas a palavra de Deus nos diz que o nosso conforto, consolo, o nosso refrigério, o nosso conforto está em Deus. É por isso que nós estamos aqui, para trazer uma palavra direto do coração de Deus para os nossos corações. E como tudo que nós fazemos diante de Deus, nós sempre nos colocamos em oração. Então eu gostaria que, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, para que nós pudéssemos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, tudo Tu podes, ó Pai, tudo Tu sabes, Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, para estar, Senhor, clamando pela Tua presença, clamando, Senhor, pela revelação da Tua palavra sobre as nossas vidas, ó Deus, clamando, Senhor, pela presença do Teu Espírito, Senhor, que venha, Senhor, revelar-se a nós, Senhor, revelar aos nossos corações, ó Pai, e que haja, meu Deus, corações quebrantados, que haja corações contritos, que haja corações sensíveis à Tua palavra, Senhor, para que o poder da Tua palavra, para que a Tua palavra viva e eficaz possa penetrar em cada coração, ó Deus, e trazer o refrigério, trazer o consolo, ó Pai, trazer a força que cada um de nós precisa nesse momento, ó Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, se você a tem perto aí de você. Nós vamos ler um texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 46 do livro de Salmos, que vai falar sobre Deus se colocando como a nossa segurança, como a nossa força, como a nossa fonte de paz, diante de diversas situações que possamos estar vivendo. Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra tremenda que Deus ele nos oferece, que Deus nos presenteia num momento tão difícil como o que nós estamos vivendo. E todo momento que nós passamos na face da terra, quando nós nos colocamos diante de Deus,
quando nós nos colocamos com Deus, a caminhar com Deus, a estar com Deus, Deus sempre vai usar esses momentos para que nós possamos vivenciar aprendizados. Deus sempre vai usar esses momentos para que nós venhamos a aprender uma nova maneira de se comportar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de proceder. Tudo isso baseado, pautado na palavra de Deus. Certamente Deus está usando essa pandemia, Deus está usando esse momento de dor, de sofrimento, de dificuldades, para mostrar ao mundo, para mostrar a todos o quanto o mundo é frágil, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós não temos o controle absoluto de nada que há na face dessa terra. Não temos o controle de nada. E Deus está usando essa pandemia certamente para mostrar ao mundo que o mundo passará. O mundo é incapaz de se sustentar. O mundo é incapaz de tratar, de cuidar e de viver situações que muitas vezes antes poderia se pensar que eram situações controláveis, como doenças. A medicina está tão avançada, a tecnologia se encontra tão avançada. Os cientistas têm estudado, têm feito avanços muito grandes, mas ainda assim, há muitas coisas que o homem não tem o poder de controlar. Há muitas coisas que o homem não tem o poder de dominar. E certamente Deus utiliza essa pandemia para abalar as fundações do mundo, para dizer ao mundo que o fundamento do mundo é frágil, para dizer a todas as pessoas, para lembrar as pessoas em que fundamento elas têm baseado a sua vida, que tipo de segurança elas têm vivenciado na face da terra onde estão vivendo. A sua segurança está baseada nas suas finanças? A sua segurança está baseada no seu poder econômico, no poder do seu trabalho, na sua renda? A sua segurança está baseada nas propriedades que você tem, nos bens que você conseguiu construir e adquirir? A sua segurança está baseada na sua saúde? Se você tem uma boa saúde, se você tem uma saúde forte. E hoje Deus nos mostra que a nossa saúde, as nossas finanças, a economia do mundo, nada disso é forte suficiente para não sucumbir a algo em que o mundo não tem o poder de controlar. Muitos vivemos de uma forma enganada. Vivemos nos segurando na realidade das coisas materiais, daquilo que podemos tocar, daquilo que podemos ter, daquilo que podemos ver. E hoje nós vivemos uma situação extremamente difícil, extremamente angustiante, que está sendo causada por algo que nós não podemos ver. Nós não podemos ver o vírus. O vírus ele pode ser isolado, ele pode ser estudado através de tecnologia, através de aparelhos, de computadores, mas nós não podemos ver. E hoje o mundo é abalado. Os alicerces das sociedades, das nações estão sendo abaladas por causa de algo que nós não podemos ver. E ainda assim, por ele somos atingidos. E esse vírus iniciou um processo de assolamento de países, de nações e de uma crise na saúde dessas nações, desses locais aonde o vírus tem se concentrado. Uma crise na saúde. Hoje nós já temos crises econômicas por conta da saúde, por causa da falta de condições da população de ir e vir, por causa da falta de condição da indústria, do comércio,
de tudo o que gera renda, de tudo o que movimenta a economia das nações e dos países. Hoje nós temos também, além de uma crise na saúde, nós temos uma crise econômica. E como nós vamos nos comportar nesse momento, em que muitas coisas são incertas, em que não se tem ainda a cura? Quando nós temos determinadas doenças, muitas delas levam anos de pesquisas, de empenho, de tentativas de se encontrar curas, de se encontrar vacinas, e tudo isso ainda é muito prematuro. Não se tem ainda certeza de muitas coisas a respeito desse vírus, em virtude do pouco tempo em que ele tem se manifestado. Mas uma coisa é certa: a economia, a saúde, nada que nós temos pode nos sustentar, porque a economia, ela pode ser assolada por uma crise. A nossa saúde, ela pode ser atingida por um vírus. E nada mais que tenhamos pode nos sustentar nesses momentos difíceis. Mas eu queria dizer para você que o que nos mantém de pé, o que nos sustenta nesse momento de dificuldade, são os nossos alicerces. E se nós tivermos a nossa vida alicerçada na rocha, fundada na rocha que é Jesus Cristo, nós certamente iremos passar por essa pandemia, iremos passar por esse período de incertezas, iremos passar por esses períodos de dificuldades, porque a nossa vida está firmada na rocha, a nossa vida está firmada em Cristo. Esse texto aqui vai dizer a respeito da cidade de Jerusalém. Diz que Deus está no meio dela, o versículo 5 do Salmo 46. Deus está no meio dela, no meio da cidade de Jerusalém, e ela não será abalada. Quando Deus está conosco, quando a nossa vida está alicerçada em Deus, nós não somos abalados. Nós mantemos o nosso equilíbrio, nós mantemos uma vida caminhando com fé, nós mantemos uma vida caminhando com confiança. E Deus está dizendo para todos nós, está dizendo para o mundo: você não é tão seguro quanto você pensa que é. Deus está dizendo a todos os homens na face da terra: nós não temos tanto controle quanto pensamos que teríamos. Quando que nós imaginaríamos que no mês de março do ano de 2020 as nações seriam assoladas por esse problema? Nós seríamos orientados pelas autoridades médicas, pelas autoridades governamentais, a nos guarnecermos nos nossos lares, nas nossas casas, para impedir a propagação do vírus. Nós, como cristãos, como servos de Deus, provavelmente talvez não imaginássemos que fôssemos viver esse tipo de situação, tampouco outras pessoas que não são cristãs, que não servem a Jesus Cristo, que não conhecem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, talvez também não imaginassem que fôssemos viver esse tipo de situação. Mas nós, como cristãos, nós precisamos reafirmar que só vamos passar por essa crise, que só vamos passar por essa dificuldade se nós estivermos seguindo conselhos sábios, se nós estivermos sendo guiados, conduzidos pela palavra de Deus. Não é hora de nós nos descuidarmos das orientações que recebemos. A palavra de Deus diz que as autoridades são constituídas por Deus. Então temos conselhos das autoridades governamentais, temos orientações dos médicos para que não venhamos sair nas ruas, escolas, universidades, o comércio. Tudo isso foi fechado de modo a desfavorecer o crescimento, o avanço da pandemia, de modo que nós estejamos resguardados, de modo que nós possamos guardar a nossa vida e guardar a vida do outro.
Então, quando você fica na sua casa, você vai estar resguardando a si e você vai estar resguardando também outras pessoas, diminuindo o fluxo de pessoas. Segundo as orientações que recebemos, nós temos a possibilidade de conter o avanço da infecção, de conter o avanço da pandemia. Então nós precisamos, como Igreja de Cristo, estar conscientes de que as orientações precisam ser cumpridas. As orientações da saúde, as orientações do nosso governo. Porque tudo isso está acontecendo pela permissão de Deus. Quando que as pessoas imaginariam que teriam tanto tempo para ficar em casa, tanto tempo para ficar com a família, tanto tempo sem pressa? Como nós vivemos nessa sociedade moderna do século 21, em que todos têm pressa. As pessoas têm pressa de sair, as pessoas têm pressa de chegar, as pessoas têm pressa de pegar as suas conduções, as pessoas têm pressa de se deslocar de um lugar para outro. E agora nós estamos vivendo um tempo sem pressa. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está nos dando a oportunidade de fazermos uma reflexão. Deus está nos dando uma oportunidade de dar ouvidos a Ele. Porque Deus está falando conosco. Deus está falando com o mundo. Deus está falando com a sua igreja. Provérbios capítulo 1, versículo 33. Vai dizer assim: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Se você deseja estar habitando de forma segura, se você deseja estar vivendo um tempo de descanso, ainda que o mal tenha assolado tantas pessoas, tantas nações, tantos estados do nosso país e algumas cidades e bairros do nosso país, se você deseja viver um tempo de descanso, dê ouvidos à palavra de Deus. Dê ouvidos ao que Deus está ministrando aos nossos corações. É tempo de fazer uma aliança com Jesus, se você ainda não fez. É tempo de reforçar a cada dia mais e manter a nossa aliança com Jesus, se nós já a fizemos e nós a temos. É tempo de zelar por essa aliança. Nós precisamos viver nesse momento um momento de consciência, um momento de reflexão. Precisamos voltar os nossos corações para Deus. Precisamos voltar a nossa vida para Deus. Não temos o controle de nada. Muitas vezes pensamos que temos, mas o amanhã nós não temos o controle. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele é soberano. Ele é onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, e Deus é onipotente, Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Então nós precisamos viver orientados por esse Deus, nós precisamos viver nesses tempos difíceis, dirigidos por esse Deus através da sua palavra. Através dessa palavra que você está recebendo, que nós estamos recebendo de Deus. O Salmo 91 é um salmo muito conhecido. Algumas pessoas mantêm as suas Bíblias abertas no Salmo 91, em cima de um móvel da sua casa. Algumas pessoas têm o texto do Salmo 91 fixado na parede da sua casa. E o Salmo 91, no capítulo 91 do livro de Salmos, versículo 1 e versículo 2, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio, e nele confiarei. Deus está falando conosco, que Ele é a nossa fortaleza. Se você não tem forças para viver esse momento, se você se preocupa com a sua família, com os seus pais que são idosos,
com os seus avós que são idosos, com os seus irmãos, com as pessoas que você ama, que porventura tenham algum tipo de doença pré-existente, que possam torná-las mais frágeis em relação a esse vírus. Se você tem esses medos, se você tem essas dúvidas, Deus, ele se torna a sua fortaleza. Deus, ele te dá força para que você possa crer, para que você possa entender, para que você possa receber essa palavra de que ele é a sua força e que porque você está fortalecido, você vai passar por essa situação. Ele te dá condições de sentir, de perceber que ele é o seu refúgio. Refugie-se em Deus nesse momento. Se esconda em Deus. Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Hoje, infelizmente, não é em qualquer um que nós podemos confiar. E a palavra de Deus, ela tem um versículo muito claro, que ela diz: maldito é o homem que confia em outro homem. Porque muitas vezes confiamos nas pessoas, e as pessoas trazem para nós frustrações, decepções e uma série de outras coisas. Mas Deus é um Deus que jamais nos decepciona. Deus é um Deus que ele se apresenta a nós como o nosso refúgio. Então refugie-se em Deus nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de sofrimento. Ainda no Salmo 91, versículo 10 e versículo 11, o salmista vai nos mostrar o amor de Deus, o zelo de Deus e a grandiosidade de Deus em nos oferecer proteção, em nos oferecer o seu cuidado. Versículo 10 e 11: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Creia nessa palavra, que Deus, ele está guardando a nossa vida. As pragas, as pestes, tudo isso são bíblicos. Jesus, no capítulo 24 do livro de Mateus, versículo 6, 7, 8, o sermão que fala sobre o princípio das dores. Jesus fala a respeito de um tempo que viria, quando nós ouvíssemos, quando nós tivéssemos ciência de terremotos, de guerra, de nações em conflito, de pragas, de pestes, de pestilências. Jesus informa que esse seria o começo, seria o princípio das dores que antecedem a vinda de Jesus para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que têm aliança e que vivem uma vida dirigidos em santidade diante da palavra, vivendo a orientação da palavra. Então nós estamos no princípio. E se você não se apegar com Deus hoje, se você não se apegar com Deus agora, em que nós estamos no princípio, certamente você não conseguirá passar pelo meio, passar pelos momentos finais e chegar ao fim desse momento difícil. Então se apegue com Deus, apegue-se a essa palavra: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Deus, ele nos guarda, aqueles que confiam nele, aqueles que vivem uma vida de fé inabalável nele. Deus ouve a sua oração. A oração do justo, ela tem um efeito garantido. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós voltamos o nosso coração diante de Deus, a suplicar diante de Deus, crendo que ele de fato é o único que pode ministrar sobre as nossas vidas aquilo que nós precisamos, nós certamente seremos atendidos, nós certamente seremos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nesse momento nós precisamos testemunhar de Cristo, nós precisamos testemunhar da nossa fé. Não é momento de fraquejarmos na nossa fé, não é momento de fraquejarmos na confiança inabalável que devemos depositar em Deus todos os dias da nossa vida.
é momento de viver com esperança. Então proclame essa esperança. As testemunhas que a palavra de Deus diz ao longo da história, ao longo desses livros, desses 66 livros que relatam a manifestação de Deus para o homem, para a vida humana na face da terra. Esses homens, essas mulheres que estão registrados nessa palavra, todos eles ficarão marcados, conhecidos, reconhecidos por causa da fé, por causa da esperança e muitos deles por causa do alto sacrifício. Nós seguimos a um Salvador, nós seguimos a Jesus Cristo, o Salvador que ele não correu da tragédia, pelo contrário, ele correu para a tragédia. Ele não correu para longe da cruz. Jesus correu para onde estava a cruz. Jesus foi levado à cruz. Jesus suportou dores, humilhações e tudo o que nós como seres humanos jamais poderíamos ter suportado por amor a nós. Esses homens que testemunharam a Cristo quando ele viveu na face da terra, os apóstolos e todos os outros que vieram antes de Cristo, tinham a mesma característica. Não perderam a fé e não perderam a esperança. Então não perca a fé, não perca a esperança. Ainda que nós estejamos vivendo esse momento tão difícil, em que nós ligamos a TV, vamos ver uma notícia de uma rede social, vamos ver uma notícia em algum site via internet, e nós somos bombardeados por informações que muitas vezes não são nada animadoras. Nesse momento em que nós vivenciamos essa experiência difícil, nós precisamos alimentar o nosso coração com esperança. E precisamos proclamar a esperança aos outros. O livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 5. O apóstolo Paulo vai nos orientar a respeito da esperança. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência vai produzir a esperança. Nós estamos experimentando da misericórdia de Deus nesses tempos difíceis. Nós estamos experimentando da graça de Deus sobre as nossas vidas nesses tempos difíceis. E nós estamos experimentando da esperança de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 6, do capítulo 5 do livro de Romanos, vai dizer: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então viva essa esperança. A esperança, ela não nos deixa duvidar. A esperança, ela mantém o nosso coração firmado em que há algo maior do que tudo isso. E esse algo é o nome do Deus Todo-Poderoso, o nome do Deus que pode todas as coisas. E o texto aqui vai dizer que o amor desse Deus, ele está derramado no meu e no seu coração. Que o amor desse Deus, ele foi derramado sobre os nossos corações, através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então viva essa realidade. Viva com o seu coração esperançoso. Viva com o seu coração dirigido por esse Espírito, pelo amor de Deus que foi derramado pela sua, pelas nossas vidas. Porque senão nós não vamos sobreviver. Se você não manter a sua mente sadia, o seu coração alimentado com esperança, com fé, com confiança, você não vai sobreviver a toda essa dificuldade. Esse é um momento em que Deus está sacudindo as nossas bases, as nossas estruturas, o nosso alicerce. E temos vivenciado um momento único para mostrar
que nós temos a esperança do Evangelho. Nós temos a esperança de Cristo em nós. E Cristo em nós significa que nós temos a esperança da glória nas nossas vidas. Deus está usando esse momento, sacudindo os alicerces das nações, para mostrar que tudo que está ao redor do mundo, tudo que as nações têm alicerçado de forma errada, são como areia movediça, como areia que não tem base, que não oferece estrutura. Quando você vai na praia, você pisa, a areia afunda, porque ela não oferece estrutura, ela não oferece base para sustentar muita coisa. E aqui Jesus diz que nós precisamos viver com a nossa vida alicerçada nele. Cristo é a nossa rocha e todo o resto é areia movediça, é fraco, não mantém aquilo que nós precisamos manter nas nossas vidas. Então guarde essa palavra no seu coração. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca a sua confiança de que esse tempo vai passar, de que essas dificuldades vão passar e nós vamos sair desse tempo fortalecidos. Nós vamos sair desse tempo mais esperançosos e que nós possamos viver esse tempo proclamando essa palavra de fé, proclamando essa palavra de confiança, proclamando essa palavra de esperança. O Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então seja a luz. Se você tem a luz do Senhor na sua vida, você pode iluminar a vida de outros. Você pode proclamar essa luz na vida de outras pessoas. Não tema o que está acontecendo nesse mundo, mas viva na sua vida no temor do Senhor, reverenciando ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo sabe, ao Deus que tudo conhece. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Guarde essa palavra no seu coração e nós vamos finalizar. Eu gostaria de fazer uma oração. Se você puder, levante as suas mãos, feche os seus olhos e nós vamos estar clamando ao Senhor, buscando a face do Senhor enquanto ainda podemos encontrá-lo. Senhor, ouvimos a Tua palavra poderosa e preciosa, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, que o nosso coração, Senhor, se apresente diante de Ti todos os dias da nossa vida e não só nesse momento de pandemia, Senhor, cheio de fé.